O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje revisão da vida toda na prática, com dois grandes nomes que são eles, Dr. João Badari e Emerson Lemes. O Dr. João Badari é especialista em direito previdenciário, direito público e processo civil, autor de inúmeros artigos sobre direito previdenciário para jornais, revistas e as redes em geral, e é sócio do ABL Advogados. Dr. João Badari, o nosso boa noite. E já com esse boa noite eu quero lhe agradecer, e sei que todos aqui que souberam um pouquinho da sua história também agradecerão, porque você foi um dos grandes responsáveis pela vitória da revisão da vida toda, em todos os tribunais, nos tribunais regionais, no STJ, no STF, em todos eles você esteve fazendo sustentação e brigando o tempo todo. A briga jurídica muito boa, muito sofrida, eu sei que foi, mas valeu a pena, não valeu, doutor João? Doutor Ney, boa noite, prazerzão enorme estar batendo um papo aqui com vocês. Emerson, sempre um prazer aprender com você e bater um papo junto. E vamos falar de RVT, que hoje acho que se tornou o assunto mais falado, né, no direito previdenciário, tão aguardado reconhecimento desse direito. Eu comecei a atuar nesse processo quando ele já estava na STF, mas a gente já atua com a revisão da vida toda há 10 anos aqui no escritório. Então é um processo que a gente confiava muito, cara. Acreditava muito nesse direito e que bom que deu certo. Muito bem. Vamos falar também hoje com o Dr. Emerson Lemes, que sempre nos prestigia aqui no canal Rede Previdência. Ele é especialista em direito previdenciário e do trabalho. É graduado em ciências contábeis, mestrando em economia, autor de diversos livros sobre previdência, também professor em diversos cursos de pós-graduação. Dr. Emerson Lemes, prazer estar com você mais uma vez aqui no Rede Previdência. E se Deus quiser, vai voltar diversas vezes durante esse ano de 2023. Boa noite, Dr. Emerson Lemes. Boa noite, meu querido amigo Ney, minha querida dona Rosa, Badari e todo o pessoal que está conosco já aqui pela Rede Previdência. É sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito gostoso esse papo aqui. E vamos conversar sobre essa tese. Eu brinco dizendo que vida toda é muito tempo, mas é bacana a gente discutir essa tese, como ela nasceu, o que ela é, como que ela funciona na prática. E essa foi a proposta para hoje, né? Conversarmos sobre a revisão da vida toda, que inclusive é tema do meu livro mais recente. Por falar em livro mais recente, eu até brincava antes de iniciarmos a transmissão com o Dr. Emerson Lemes. Ele resolveu abrir a mão, hoje ele afrouxou de vez. Portanto, vocês que estão aqui participando e que vão participar, terão a chance de ganhar esta obra maravilhosa que está ali nas mãos deles, que é justamente sobre o cálculo da revisão da vida toda. Ícaro, acho que você até tem uma arte aí sobre essa matéria, correto? Se tiver, pode trazer para nós.
Mas o doutor Emerson Lemes não vai ficar só nessa promoção, não. Vai vir mais promoção e durante o programa, então, nós estaremos falando. Bom, Ícaro, depois, quando você localizar aí, apresente para a gente a arte desta promoção. Doutor João Badari, são muitas perguntas, então vamos começar a trabalhar. Uma das grandes indagações que se faz é se a revisão da vida toda deve ser requerida ao INSS, doutor João Badari? Não tem. Você pode fazer o pedido administrativo, mas não é obrigatório que haja esse pedido, esse requerimento administrativo. Por quê? Nós temos o tema 350 do STF, lá no item 2, com repercussão geral, que ele reconhece que quando a matéria é notória e reiteradamente negada pela administração pública, você não precisa pedir administrativamente. E o INSS, no jornal Folha de São Paulo, do dia 9 de janeiro, ele é expresso, ele para a mídia, ele já declarou que não vai dar o direito da revisão da vida toda de forma administrativa, princípio da legalidade, teria que mudar a lei para o servidor poder conceder ela. Ela foi concedida de forma judicial. E eu vi um post muito legal, agora, ele fala na Folha de São Paulo que foi apenas uma questão procedimental. E eu vi um post, se eu não me engano, foi da foi do Conselho de Recursos da Previdência, não me lembro ao certo, mas eles explicando que não é porque ali abriu um link para pedido no portal Meu INSS que aquilo ali vai ser concedido, não vai ser concedido. Continua sendo notório e reiterado o pedido administrativo de revisão da vida toda como um não para o segurado. Então, não precisa fazer esse pedido. Você pode ingressar direto com uma ação judicial. Porém, pode o juiz exigir o prévio requerimento? Pode tudo. Mas é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ok. Doutor Emerson Lemos, e quem pode aproveitar essa revisão da vida toda? Ney, eu te diria duas coisas nessa resposta. Um monte de gente e um pingo de gente. Como assim, Emerson? Primeiro que a revisão, apesar de todos os pesares, ela tem limitações. A primeira delas é a decadência, porque nós estamos tratando de uma revisão do ato de concessão. Quando a gente fala em revisão do ato de concessão, estamos falando, está se discutindo algo que poderia ter sido discutido no momento em que o benefício foi concedido. Ainda que a gente saiba que o INSS se nega, porque ele entende que a lei fala uma coisa, e agora o judiciário confirma no entendimento de que a lei pode ser interpretada de outra maneira, e etc., que é a história resumida da revisão da vida toda, mas, a despeito disso, trata-se do ato de concessão, é uma discussão do ato de concessão, então nós temos a decadência. Inclusive, essa semana, um juiz federal não atua em vara previdenciária, e ele, por intermédio de um colega, me mandou, um colega dele, né, um outro juiz, amigo nosso, me mandou um WhatsApp, falou, eu quero conversar com você sobre essa revisão aí, porque eu quero ver se meus pais têm direito. E já me mandou o quinis dos pais dele. Eu nem abri isso pelo WhatsApp, o cara já juntou os quinis, me mandou, eu nem abri os quinis e falei da decadência. Eu falei, mas decadência do fundo de direito? Eu falei, pois é, doutor, no previdenciário tem isso. Então, temos a barreira da decadência, esse é o problema. Todo mundo que se aposentou depois de novembro de 99, vírgula. Desde que o benefício tenha sido efetivamente pago, iniciado o pagamento, há no máximo 10 anos. Então temos o prazo decadencial para cuidar. Segundo, benefícios concedidos pós-reforma da Previdência, com as regras de cálculo da emenda 103, em tese, não estão sujeitos à revisão da vida toda. Inclusive, a decisão do Supremo trata disso, ela fala isso diretamente, benefícios concedidos até a data da publicação da emenda 103. Tem exceção? Tem, uma exceção que não foi levada ao Supremo e que eu apresento no meu livro, mas que é um outro assunto que eu acho que a gente vai ainda tratar durante o papo hoje, mas a exceção não é regra. Então, nós temos esse lapso temporal, benefícios concedidos ou cujos pagamentos se iniciaram há 10 anos e benefícios concedidos antes da reforma, ou, se concedidos após a reforma, que tenha sido concedido com um direito adquirido a cálculo anterior à reforma. Temos essa primeira limitação. Segundo, são benefícios
que o segurado teve prejuízo no cálculo pela não inclusão dos salários anteriores a julho de 94 e ou pela aplicação do divisor mínimo, porque no cálculo chamado de vida toda não tem divisor mínimo, e no cálculo que a Previdência utiliza, tem. Então, às vezes a pessoa tinha poucos salários de contribuição, na hora de fazer a média dele ficou desse tamanho por conta do divisor, e a inclusão de períodos anteriores a 94, ainda que os salários não sejam bons, afasta o divisor e pode melhorar os resultados. Veja que é um negócio totalmente aritmético, né? A gente está falando de continha e a revisão da vida toda é matemática de ponta a ponta. Ou a pessoa que não, ele teve um cálculo normal de benefício, mas ele tinha grandes salários antes de julho de 94, esses grandes salários terão impacto no valor da aposentadoria, ou no cálculo dessa média salarial que leva à aposentadoria. E aí, abre um outro campo para nós discutir. Emerson, o meu cliente se aposentou na proporcional, o meu cliente recebeu aposentadoria por invalidez. Pode. Se o benefício se utilizou de média salarial, e quais são as exceções que nós temos aí? Salário maternidade, salário família, auxílio reclusão, que é salário mínimo hoje, e aposentadoria de segurado especial que não tenha contribuído facultativamente na forma do artigo 21, ou seja, aquele que só contribui sobre produção, que o benefício a salário mínimo não vai mudar nada. Todos os demais, é feito o cálculo do salário de benefício. E a discussão da vida toda é justamente como fazer o cálculo do salário de benefício. O meu cliente recebeu um auxílio-doença de 2013 a 2018. Cabe revisão da vida toda do auxílio-doença dele? Cabe, não decaiu ainda. Mas ele já parou de receber faz 5 anos, vai ter atrasados para pagar? Não. Mas o fato de recalcular o auxílio-doença dele com a revisão da vida toda aumenta o salário de benefício do auxílio, que vai repercutir em qual seria a remuneração desses 5 anos que ele ficou afastado, de 2013 a 2018, e futuramente, quando ele for se aposentar, este período terá salários mais elevados, melhorando a média da futura aposentadoria. Então, se por um lado existem restrições, por outro lado existe um mercado enorme que pouca gente está enxergando. Eu tomei o cuidado de tratar todas essas possibilidades exatamente nesse livro novo que a gente está falando, sem querer fazer propaganda, já fazendo. Bem, as suas obras sempre tiveram um excelente conteúdo e um assunto novo. Obrigado. Como este agora, da revisão da vida toda, é mais do que oportuno que as pessoas tenham em mãos o seu livro para que possam realmente fazer o procedimento correto. E não se esqueçam, inscrevam-se que nós estaremos fazendo o sorteio desse livro ao final, para uma felizarda ou um felizardo. Doutor João Badari. Doutor Ney. Pois não? Fique à vontade, Rosa. Chame doutor Badari. Eu já tenho aqui algumas pessoas cumprimentando, dando boa noite. Antônio Carlos Vale, Valquíria Moreno, Creuza Xavier, Núbia Sobral, e tem já uma pergunta aqui ao doutor Badari, de Maria Catarina Smith. Rosa, então vamos agradecer, né, esse pessoal que já está participando aí, inclusive gente de fora, né? Valquíria mesmo está vindo lá de Uberaba, Minas Gerais, participar do nosso programa. Doutora Núbia Sobral, uma grande professora, grande conhecedora, e também prestigiando aqui o nosso ao vivo doutor. Por favor, Rosa, pode trazer a pergunta. A pergunta de Maria Catarina Smith, pergunta ao doutor Badari. O advogado é obrigado a pedir a tutela de evidência ou não na petição inicial? Bom, vamos lá. Senhora Maria, obrigado pela pergunta. Eu não vejo como uma obrigatoriedade dele, eu vejo mais como uma obrigatoriedade do juiz conceder, porque o 311, que prevê, que versa sobre a tutela de evidência, ele fala que quando o assunto é tratado, como foi a divisão da vida toda, que é uma ação que teve repercussão geral, foi tema da STF, a matéria é totalmente documental, o professor Emerson disse muito bem, a revisão da vida toda se tornou uma ação de cálculo. Hoje o que se discute nela, o principal ponto para você
saber ajuizar bem uma revisão da vida toda, saber o procedimento dela e até mesmo os juízes saberem como conduzir a revisão da vida toda, é o critério de cálculo dela, se tornou uma ação contábil. O advogado não tem a obrigação, mas eu vejo que se ele pedir, o juiz tem essa obrigação de dar a tutela de evidência para ele, e também pode dar até como liminar. Ele pode dar sem o pedido do advogado, ele pode conceder a tutela de evidência, porque ela é uma obrigação processual. Então, eu vejo dessa forma, não vejo como uma obrigação do advogado. O advogado, ele tem a discricionariedade para isso, mas o juiz, no meu entendimento, teria que conceder. Tem até muitos juízes, hoje eu falei um pouco sobre isso, que nós tivemos uma tutela de evidência aqui do Espírito Santo, que saiu hoje, a Roberta mandou lá no grupo do escritório, e eu falei, cara, tem juiz que está suspendendo, mantendo o sobreseimento do processo, tem juiz que está condicionando a tutela de evidência ao trânsito em julgado. Não existe isso. Isso daí vai completamente contrário ao entendimento do STF. Olhem a reclamação 30996, relator ministro Celso de Mello, que ele fala, ele cita, o próprio STF, quando a decisão é dada em plenário, ela tem imediata aplicação, e o STJ também entende que não precisa de publicação de acórdão nem trânsito em julgado. Então, eu vejo que o juiz ele já pode, de plano, conceder a tutela de evidência no seu caso. Doutor Emerson Lemes, tem uma parte aí que os advogados estão muito indecisos de como resolver os salários fora do CNIS. Como deve ser esse procedimento? Não ria não, que o caso é sério. Não, eu sei, esse é o calcanhar de Aquiles do negócio. Porque nós temos tantas variantes, né? Se eu estou falando de um segurado que hoje nós enquadraríamos como contribuinte individual, aquela época ele se chamava empresário, autônomo, equiparado ao autônomo, ou o próprio facultativo, que pagava carnê, e se você tem cópias do carnê, o carnezinho daquela época tinha o valor do salário de contribuição manuscrito e o valor da contribuição. Então o salário está no carnê, é fácil, é só copiar, vai dar trabalho ficar digitando. Mas ele mudava, naquela época lá, no comecinho dos anos 80, que é quando mais tem a ausência de informações no CNIS, ele mudava a cada 6 meses, às vezes mudava uma vez por ano, então é copiar um, sair copiando e colando, tal, não dá tanto trabalho, ponha o estagiário para fazer isso. Agora, se não é esse o caso, nós temos o caso do empregado. E empregado é complicado. Por quê? Eu tenho a carteira de trabalho dele. Azar, não resolve nada. É muito raro uma carteira de trabalho trazer os elementos componentes da remuneração. E, por exemplo, Ney, você que conhece bem direito do trabalho, sabe que as parcelas que compõem a remuneração do trabalhador podem ser infinitas. Pode pegar um contra-cheque com 30 rubricas diferentes, que somadas vão compor a remuneração da pessoa. E esta remuneração toda é o salário de contribuição. Então, a carteira de trabalho vai apresentar o salário contratual. Às vezes, se o empregador foi muito certinho, terá registrado os reajustes salariais. Mas esse cara não fazia uma hora extra? Ele nunca faltou ao trabalho e teve um desconto na sua remuneração? Será que ele não recebe adicionais? Será que ele não trabalhou à noite? Não teve nenhum trabalho em final de semana que o repouso remunerado dele foi dobrado? Não teve pagamento de comissões com o respectivo reflexo em repouso semanal remunerado? Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, nada disso consta da carteira de trabalho. Adicional de produtividade, anuênio, biênio, triênio, quinquênio, tantas verbas que compõem a renda da pessoa e que formam o seu salário de contribuição, e a carteira de trabalho não traz nada disso. Então, o que eu recomendo? Tem um link, eu não tenho, claro, ele de cabeça, infelizmente, mas tem um link no site do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que você entra para pedir cópia da RAIS, lá de trás. O que era a RAIS? Era um documento que as empresas eram obrigadas a apresentar até 1 ou 2 anos atrás para o Ministério do Trabalho, que trazia todas as remunerações anuais do trabalhador, mês a mês, quanto o camarada tinha recebido naquele ano. E o objetivo da RAIS era dar ou não
ao trabalhador direito de receber o abono do PIS. Então, para saber se durante o ano todo ele recebeu mais ou menos do que 2 salários mínimos por mês, na média tal, a RAIS é o documento que informa tudo isso. E é informado na RAIS a remuneração integral, a mesma base de cálculo ou o mesmo salário de contribuição da Previdência Social. Mas eu não consegui RAIS. Peça ao trabalhador os extratos de FGTS, porque no extrato de FGTS não tem a remuneração, mas tem o valor do depósito. E o depósito de FGTS, desde 1967, quando ele foi criado até hoje, é 8% da remuneração. Então, se eu tenho o valor do depósito de FGTS, divido por 8%, encontro a remuneração da pessoa na época, e a incidência de FGTS é a mesma da incidência de contribuição previdenciária. Ou seja, temos a mesma base de cálculo, o mesmo salário de contribuição, a mesma base de incidência. Então, se eu tenho qual foi a remuneração usada para o depósito de FGTS, eu tenho a remuneração para fins previdenciários do trabalhador naquela época. Só que aí nós temos outro problema. Até 1981, 82, as empresas podiam optar pelo depósito mensal ou trimestral de FGTS. E a empresa, por um acaso, fez depósito trimestral. Você pega o extrato, tem um depósito em maio de 1980, que se referiu aos meses de janeiro, fevereiro e março. E agora, quanto que ele ganhou em janeiro, quanto ele ganhou em março? Não sei. Mas eu tenho um depósito trimestral que, se eu fizer o cálculo invertido, dividir por 8%, eu sei qual foi a remuneração dos 3 meses. Se eu dividir esse valor por 3, eu tenho a remuneração aproximada mensal. É o valor exato? Não, mas é muito mais próximo do que eu simplesmente usar o salário contratual que está lá na CTPS dele. Aí, na carteira de trabalho, tem outro problema. Salário hora. Quantas horas o infeliz trabalhava por mês? E quem recebe salário hora não tem salário mensal, tem salário hora. E aí a remuneração dele varia de acordo com o tamanho do mês. Mês com mais dias úteis terá remuneração mais alta, mês com menos dias úteis terá remuneração mais baixa, mês com mais feriados, com menos feriados, tudo isso vai interferir na remuneração mensal se a carteira de trabalho não traz resposta. Peguei uma carteira de trabalho há algum tempo atrás que dizia remuneração de 3% de comissões sobre as vendas. Eu não sei quanto o camarada vendeu, como é que eu vou saber a remuneração? Então, o ideal é RAIS ou extrato de FGTS. São os documentos mais confiáveis. Tem uma outra opção, que aliás quem me chamou a atenção para ela foi o professor Hélio Gustavo, que é benefício por incapacidade que o segurado tenha recebido lá naquele período. Por quê? Porque no processo administrativo vai ter a relação de salários de contribuição fornecida pela empresa, que o INSS se utilizou, na época o INPS se utilizou para calcular o benefício dele. Então temos lá remunerações informadas pelo empregador também. São algumas saídas que nós temos para alimentar o período sem remuneração. Muito bem. É uma procura. É um trabalho. Opa, é um garimpo. É um garimpo. E cuidados para não encontrar mercúrio. Bem, doutor Badari, há muitos advogados em dúvidas. Eu devo entrar agora com essa ação da revisão da vida toda ou devo aguardar a publicação do acordo do STF? Não vejo motivo para esperar a publicação do acordo. Pode ingressar com a ação agora. Tem até algumas pessoas que falam. Hoje eu fiz uma live para clientes aqui do escritório, agora às 5h30 da tarde, e um cliente me perguntou de modulação de efeitos. Eu não vejo por que haver modulação de efeitos. Não houve qualquer inversão jurisprudencial aí, é tudo, essa decisão na revisão da vida toda ela é nova. Então, pode ingressar com a ação. Não vejo por que esperar, não vejo um motivo para isso. Muito bem. Doutor Emerson, acredito que você já tenha respondido até em parte essa pergunta, mas ela está aqui, vamos fazer. Quais aposentadorias podem ser revisadas? Desde que não decaídas, e do regime geral, todas. Em resumo, né? Todas as aposentadorias. O que nós temos que nos preocupar, gente, é exatamente com a incidência da decadência. Escapou da decadência? Não tem decadência no benefício? Qualquer benefício que tenha se utilizado do salário de benefício poderá ser revisado. Como é que eu sei disso? Peguei a carta de concessão, vou lá no final do cálculo,
Tem lá escrito salário de benefício, tanto dividido por tanto. Opa! Houve uso do salário de benefício. É um benefício elegível à revisão. Significa que vai ter revisão? Não, de forma alguma. Aliás, é outro cuidado, tá, gente? Não saia entrando com ação pedindo para que se aplique o cálculo da vida toda, porque muitas vezes o resultado é negativo. Opa, já fiz muito caso, desde 2013 que eu faço cálculo de revisão da vida toda. Eu tive contato com a tese antes, que nem tinha esse nome quando eu tive contato com a tese. A gente falava em revisão para afastamento da regra de transição. E vi num livro, inclusive, do Mário Miyazaki, meu grande amigo Mário Miyazaki, lá de Curitiba. O livro dele se chama Revisão Previdenciária do Mínimo Divisor. E desse livro que eu tive o primeiro contato com a ideia de se usar a regra permanente no cálculo. Esse livro é de 2009, 2010, coisa assim. Então, tive contato, estudei e tal, 2013 fiz o primeiro cálculo e desde então venho sendo contratado para calcular a revisão da vida toda bastante e muitas vezes, né? E muitos casos o resultado foi negativo. Faz a revisão, a renda revisada fica menor do que a renda que a pessoa já recebe. Aí o que eu falo para a pessoa? Olha, infelizmente não compensa você entrar com essa ação, porque você vai diminuir sua aposentadoria. Então não mexe nisso. Logo, não é porque a pessoa se enquadra nos requisitos básicos que você vai sair entrando com a ação. Faça o cálculo antes. Tem vários softwares no mercado que se propõem a fazer esse cálculo. O chato é o trato relacionado aos períodos sem salário. Aí dá trabalho, tem que ficar digitando um monte de coisa, ficar garimpando informação, como nós acabamos de brincar aqui, né, Ney? Mas, tirando essa parte, faça cálculo. Tem software, gente, já no mercado, que permite você comprar um dia de trabalho do software. Paga um dia, faz seus cálculos e pronto, resolveu a sua vida. Não precisa alugar e pagar mensalmente um programa que eu nem vou usar. Não, paga um dia de programa. Tem já software no mercado que faz isso. Então vale muito a pena você investir nesse negócio. Já aproveitando que a Vanusa perguntou como contar a decadência, está aqui a pergunta dela. Vanusa, veja a redação detalhada, com atenção, do artigo 103 da Lei 8.213, mas não a redação vigente lá no texto. Porque você vai entrar na lei, se você entrar pelo site do Planalto, que é o que eu sempre recomendo, vai ter lá a redação e na frente vai estar vide ADIM, eu não me lembro o número da ADIM, aquele texto que está lá foi considerado inconstitucional. Então veja o texto anterior, que é o texto de 2003 ou 2004, mais ou menos por ali, que vai trazer exatamente a aplicação da regra de decadência, como você vai contar, que é do dia 1º do mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento, ou da ciência de indeferimento administrativo e tal, mas leia com atenção o 103 da Lei 8.213, a resposta vai estar lá. Rosa, quando quiser intervir, fica à vontade. Inclusive, já tem uma pergunta aqui direcionada à doutora Emerson, da Maria Catarina Smith, e ela pergunta o seguinte: nos cálculos Rosa, se você me permitir, o doutor Emerson terminou de responder uma pergunta. Eu vou fazer uma agora ao doutor Badari e você entra com essa pergunta para o doutor Emerson. Tem outra pergunta aqui que não direcionaram a ninguém, né? É o Cláudio Amêndola. Ação distribuída em 2017 sofrerá prescrição quinquenal? Quer respondê-la, doutor Badari? Vou contar os últimos 5 anos dela. Prescrição quinquenal quer dizer o quê? Se o senhor Cláudio estava aposentado há 8 anos e entrou com a ação em 2017, ele não vai ter os 8 anos, ele vai ter 5. Ela fica limitada aqui dos atrasados. Eu só queria fazer um adendo no que o Emerson falou, que eu achei interessante, que são alguns cuidados. E tem que ter muito cuidado também, tem benefícios que diminuem quando você vai judicializar, quando você vai ingressar com o pedido, tomar cuidado. E tomar cuidado também se alguém na casa recebe BPC. Muito boa a revisão da vida toda para quem recebe salário mínimo. Porém, toma cuidado se a esposa, o esposo, um filho deficiente não recebe BPC. Por quê? Se você sobe, se o José ganha um salário mínimo, você conseguiu subir para R$ 1.800 a aposentadoria do José, vai ser incrível. Para ele são R$ 500 a mais, é excelente. Mas pode ser que a esposa perca o BPC, pode ser que a esposa e o filho deficiente. Por quê? Aumentando a renda do José,
eles perdem o benefício, porque a dele não se torna mais de um salário mínimo que não integraria a renda mensal familiar, por isso ela tem direito ao BPC dela. Importante observação. Eu tinha me passado desapercebido eu também. Essa situação. Por isso Totalmente que é despercebido. É por isso que é bom esse Cara, eu fui alertado por uma filha de uma colega, onde ela me chamou, Dona Elizabeth, a doutora Elizabeth me chamou para conversar, eu falei, total razão, verdade, porque às vezes eu subo um pouco, fico feliz com aquilo, mas na verdade eu estou causando um prejuízo. E me faz lembrar que ontem ou hoje, não me lembro bem, eu estava fazendo umas anotaçõezinhas, justamente falando, né, da pessoa que pode chegar a renunciar à cota que ele recebe de pensão por morte para receber um BPC. Por quê? Porque essa cota que ele recebe, não pode ser menor do que um salário mínimo. Imagine uma pensão por morte de quem recebia salário mínimo para 4 pessoas. Ele vai receber 1/4 do salário mínimo, né? Então, se ele tem possibilidade de receber um BPC, vai ser um ganho bem considerável. É por isso que o direito previdenciário ele é tão específico. Às vezes a gente fala no melhor benefício para uma pessoa. Vou te dar um exemplo, meu pai. Meu pai é médico. Meu pai, para ele, o melhor benefício não era o maior benefício, porque uma aposentadoria especial para ele na época, ela seria mais vantajosa na questão, ela seria maior, porém ele não poderia continuar trabalhando como médico, dando plantão, que meu pai era clínico. Então, por isso, nem sempre o melhor benefício é o maior. Para isso, a importância do especialista em previdenciário. É isso. Só deve-se fazer um pedido de aposentadoria depois que realmente um advogado previdenciarista fizer essa análise. Ícaro, você tem a arte do Dr. Emerson Lemes, que é oferecendo aí esse livro fabuloso sobre cálculos da revisão da vida toda. E também vou dar a oportunidade aqui ao Dr. Emerson Lemes. Qual é a outra promoção, fora essa, do livro de cálculo da revisão da vida toda, que nós vamos sortear para os participantes no final, Dr. Emerson? E, Rosa, assim que ele der a informação, você já pode fazer a pergunta a ele. Vamos botar o Dr. Emerson para trabalhar. Ok. Eu preciso de uma boa desculpa para caminhar todos os dias. Tem uma agência dos Correios que fica a 15 minutos da minha casa, e aí eu vou a pé, volto, dá meia hora de caminhada diária, mas para que eu vá aos Correios, eu preciso ter alguma coisa para colocar nos Correios. Então eu pedi para a editora me mandar um lote de livros, comprei da editora com desconto, eu repasso esse desconto para os alunos com frete grátis. E aí como é que faz para comprar? É só fazer um Pix para o meu e-mail, que é emersonlemes@hotmail.com, tá numa arte que a gente vai ver daqui a pouco. Aí tá no meu Instagram também, tá? E aí mandar no meu Instagram, que é esse aqui, @emersonlemes, o endereço, o nome, o endereço. E dia seguinte está nos Correios. O livro, ou os livros, são os 5 títulos que eu tenho, todos eles estão com preços promocionais e todos eles com frete grátis. Que, na verdade, todo o desconto que a editora me dá, ou eu repasso em desconto, ou eu gasto em frete. O objetivo de vender livro é ter um argumento para ir aos Correios, e é só assim para eu caminhar um pouquinho. Até porque o médico falou que minha pressão está alta e eu tenho que caminhar. Mostra mais uma vez a capa aí do cálculo da revisão. Bom, esse aqui... Para o desejo aumentar. Olha aí, que espetáculo. Olha, cálculos da revisão. Com prefácio da professora Adriane Bramante. A Adriane prefaciou a obra. Para mim foi uma alegria enorme ter o prefácio dela. É um presentaço, viu, doutor Emerson Lemes? Nem fala. Esse aqui a gente vai fazer sorteio hoje, então não compre ainda, espere o sorteio. Rosa, por favor, faça a pergunta. Vamos lá, doutor Emerson. A Maria Catarina Smith está lhe perguntando. Nos cálculos da RVT, há valores da IRSM de 1994. Estes índices da IRSM de 1994 devem integrar os novos cálculos da RVT. Sim, Catarina. Emerson chegou, olha. Emerson, eu vi a arte, hein? Bonitona. Você viu a arte? Olha que bacana. Bonitona, legal.
Tá aí, ó. Pode até deixar na tela aí, para deixar com gostinho de quero mais pra galera. O IRSM entra, sim, no cálculo da revisão da vida toda. Fazendo um resumo do resumo, resumidamente resumido, para fazer o cálculo da revisão, você vai usar a variação da URTN até 1988, até outubro de 88, de novembro de 88 até dezembro de 93, o INPC, de janeiro até dezembro de 92, INPC, de janeiro de 93 a fevereiro de 94, o IRSM, aí entra o famoso IRSM de fevereiro de 94, de março a junho, a URV, e de julho para cá, os mesmos índices que foram utilizados na carta de concessão. No livro eu tenho todas essas tabelas de índices, exemplo de como fazer a continha, de conversão, e aí tem as conversões de moeda também, que são chatas para fazer, porque nós tivemos um monte de moedas no decorrer da história. Inclusive no meu blog tem um texto chamado A Loucura das Moedas Brasileiras, que é para mostrar a doideira que é a economia no Brasil, né? A quantidade de moedas que nós já passamos. A maioria do pessoal que está aqui nos assistindo só conhece o real. Mas, Ney, você e eu conhecemos o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro de Novo, o Cruzeiro Real, a URV e os reais. E alguém um pouco mais experiente do que nós passou por um Cruzeiro Novo da década de 70. Eu acho que não tem ninguém aqui da época dos contos de réis, mas a nossa moeda é uma doideira total, né? E tudo isso vai impactar no cálculo da revisão da vida toda. Os 1.000 réis e as patacas. As patacas. Ou as meia patacas. Doutor João Badari, a revisão da vida toda pode considerar só os salários expostos ali no CNIS, desprezar os demais, ou tem que se buscar todos eles? Olha, a gente ainda não tem algo consolidado entre os juízes. A partir de 2019, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, começaram a haver decisões, a gente pedia para incluir os salários de contribuição que não estavam no CNIS, anteriores a 82. Os juízes não permitiam. A partir mais ou menos do final de 2019, começaram a exigir que fosse. Nós fizemos um grupo que a gente junta jurisprudência da RVT atuais, para a gente ver quais estão sendo os procedimentos tomados. E eu recebi uma decisão de Porto Alegre que ele fala para você escolher. O juiz ele fala, se você quiser os salários que não estão no CNIS, você demonstra para mim, você junta no processo, senão eu não vou considerar. Mas ele não joga com salário mínimo. Tem juiz que, se você não pode comprovar, ele inclui como salário mínimo. Então, a gente não tem ainda algo acertado com relação a isso. Mas o meu entendimento é que deve incluir toda a vida contributiva desse segurado. Doutor Emerson Lemes, e quem recebe pensão por morte também pode pedir essa revisão da vida toda? Depende. Depende? Depende do quê? É bom responder depende, né? Você sabe que tem certas perguntas que me fazem, que se me fizerem aqui, eu vou dizer, eu sou um mero contador, perguntem para o João. E o João que vai se virar com a resposta, porque é me dera, que moral que eu tô, mas a revisão da vida toda é a revisão do depende mesmo. Sim, cara, total. Ela não segue uma, como era a desaposentação, ela não segue uma... Cara, é cada caso. Eu fui para Atibaia, no escritório que a gente montou, e eu estava dando treinamento de revisão da vida toda. E eu estava falando isso, cara. Eu falei, não tem como você virar para um cliente e falar, cabe revisão da vida toda para o senhor. Seu José liga, ele fala, aposentei há 5 anos, meus maiores salários de contribuição são anteriores a julho de 94. Cabe para mim, RBT? Depende. Então não dá para saber, ela não segue. Não segue uma lógica. Não, e tem outra, né? O fetiche dos 10 salários. Um primo meu me pediu isso esses dias. Sim. Não só o fetiche dos 10 salários, como também eu contribuía pelo teto. Mas quando a pessoa fala, não, eu ganhava mais de 10 salários, acha que isso era... Aí você vai avaliar a vida da pessoa, teve 3 meses no teto, o resto tá baixo. Mas ele tinha um fetiche, porque pega o CNIS, vê aqueles números desse tamanho, com aquele monte de casas decimais. Eu recebia 8 milhões, não sei, era um salário mínimo da época, é que a moeda era outra, né? Então, quanto à pergunta que você trouxe, Ney, da pensão por morte, primeiro,
essa pensão decorre de uma aposentadoria anterior ou não? Essa é a primeira pergunta. Se a pensão foi concedida e o instituidor da pensão não era aposentado, e essa pensão foi concedida há menos de 10 anos, beleza, cabe direto. Se ele já era aposentado, o Supremo já definiu que vale a mesma decadência para a aposentadoria. Então, se a aposentadoria foi concedida, precedente à pensão, foi concedida há mais de 10 anos, infelizmente não caberia. Por quê? Porque teria que revisar a aposentadoria para, mudando o valor dela, haver o reflexo disso no cálculo da pensão por morte. Então, infelizmente, se a aposentadoria era antiga, não tem essa. Agora, a aposentadoria precedente à pensão ainda não decaiu? Show de bola. Revisa a aposentadoria com vistas aos reflexos que haverá na pensão por morte. Doutor Badari, e a revisão da vida toda, ela pode eliminar o fator previdenciário daquela aposentadoria que vai ser revisada? Cara, Claro? olha que gozado. Se o Sandro estiver aí assistindo nossa live, ele viu, eu encaminhei uma pergunta que fizeram hoje, um advogado fez para mim no Instagram. Ele escreveu assim: João, o que eu faço? Na contestação do INSS, ele fala que eu não posso tirar o fator previdenciário. E agora o que eu faço? Mas você não pode tirar o fator previdenciário. Em momento algum, nessa revisão da vida toda, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, se manifestou sobre a exclusão do fator previdenciário. Se o seu fator foi de 0,76, por exemplo, 0,76 na RBT, a não ser que você consiga uma revisão para aumentar o tempo de contribuição. Aí é outro caso, mas a RBT não exclui o fator. O que as pessoas estão confundindo, e o Emerson falou no começo, muito acertado, teve um juiz em Goiás, eu recebi... Não. Juizado do Rio de Janeiro. O juiz, ele pega um pouquinho do pior de uma legislação e joga na permanente, que ele fala o quê? Inclui-se o mínimo divisor. Mas, pô, se na regra permanente não tem o mínimo divisor, por que ele mandou incluir? O Supremo foi claro com relação a isso. Quando a regra de transição for mais desfavorável que a permanente, aplica-se a permanente. Na permanente não tem mínimo divisor. Até o professor Emerson falou no começo, caso muito importante, você vai conseguir excluir o mínimo divisor. Isso ajuda no cálculo. As pessoas estão confundindo um pouquinho o fator previdenciário com o mínimo divisor. O fator previdenciário se mantém na revisão da vida toda, não é uma ação de exclusão do fator previdenciário, mas você exclui o mínimo divisor. E muitas vezes foi mais prejudicial do que o fator. Emerson Nemes, tem aqui uma pergunta. Quais os principais documentos que devem ser juntados para esse pedido da revisão da vida toda? E a pergunta principal é: eu devo juntar as carteiras profissionais? Aquilo que eu havia falado da busca dos salários que não constarem no CNIS, né? Se eu tenho... Gente, o principal documento para a prova de remuneração é contra-cheque do trabalhador naquela época. Eu tenho os contra-cheques. Ah, Emerson, mas quem é que guarda isso? Tá vendo aquela coisa escura ali, ó? Aqui no fundo. Aquilo é um gaveteiro, é um armário. Eu tenho toda a minha documentação, tenho todos os meus contra-cheques desde o meu primeiro emprego lá em 1987. Minha mãe me ensinou a guardar papel, pegar fogo no meu apartamento. O que mais tem aqui é papel, combustível para queimar. Espero que isso não aconteça, porque eu perco minha história toda. Eu tenho o péssimo hábito de guardar documentos, que o brasileiro, eu sei, não tem. Mas, às vezes, chega aquela pessoa do teu escritório e fala: nem vou pedir, peça. Vai que ela chega com aquele saquinho de pão, com aquele monte de documento lá do passado, com todos os contra-cheques dele, com rescisão de contrato, com não sei o quê. Vai ser maravilhoso, porque são documentos incontestáveis. Documentos da época, contemporâneos ao período trabalhado, e que vão trazer todas essas informações. Então, o ideal é o contra-cheque. Não temos o contra-cheque? Aí peça a RAIS, pega o extrato de FGTS, pega... Em último caso, carteira, não tem nada, Emerson, não tenho onde me pegar, só tenho carteira de trabalho. Então, usa a carteira de trabalho. Ah, mas a carteira, o salário está por hora. Descubra qual era a jornada de trabalho que a pessoa fazia. Até essa semana uma pessoa conversava comigo e falou: Emerson, mas não existia jornada diferente de 8 horas por dia? Como não? A lei do jornalista, que é da década de 70, prevê jornada de 5 horas por dia. O telefonista sempre trabalhou 6 horas por dia. Então eu preciso saber qual era efetivamente a jornada de trabalho da pessoa, caso o salário seja por hora, para então projetar aquela jornada para o mês e encontrar a remuneração mensal dela com base
na carteira de trabalho. Mas como eu já havia dito antes, a carteira é o último documento. É o pior dos documentos para comprovação de remuneração da época, tá? O ideal é contra-cheque se a pessoa tiver. Ah, a pessoa não tem. A empresa ainda existe. Peça a ficha financeira daquele trabalhador, que as empresas são obrigadas a guardar esse documento. A empresa vai ter. Vai demorar para achar no arquivo morto, que ninguém vai querer mexer e tal, porque o rato já comeu metade do papel, mas existe. As empresas têm que guardar isso. Então a ficha financeira a empresa tem. Não tem, a empresa já fechou, não tem o contato com a empresa, não sei o quê. Peça o extrato de FGTS, faz aquela manobra toda que eu expliquei, peça RAIS, veja se ele não teve um benefício por incapacidade lá atrás para pedir aquele extratinho. Não tem nada. Tá bom, usa a carteira de trabalho. Os valores serão bem menores do que os corretos e, consequentemente, a média não será tão boa, mas é o que você tem para trabalhar. Doutor João Badari, uma pessoa que não é advogada está fazendo o seguinte questionamento, que ela deu entrada junto ao INSS em 2018, pedindo a revisão da vida toda, que foi negada. Ela quer saber se pode dar entrada novamente agora no pedido de revisão da vida toda. Pode. Como ela fez um pedido administrativo, esse pedido tem menos de 10 anos e foi especificamente sobre revisão da vida toda, ela pode. Por isso que eu não vou nem perguntar quando que ela se aposentou. Nesse caso dela pode, a posição da TNU, que é o tal do 10 mais 10. Eu acho o 10 mais 10 um pouco temerário, porque é TNU. Mas ela pode. A questão é, muitas pessoas entendem que se você faz um pedido de revisão administrativo, segura a sua decadência. Mas não é sempre. O pedido tem que ser especificamente sobre o que você queria revisar. Não adianta você ter pedido um período de tempo rural para entrar na sua aposentadoria e, posteriormente, você pedir uma revisão da vida toda judicial, dizendo que havia feito um pedido administrativo. Mas ela pode sim. Pessoal, pode, respeitado tudo que foi falado pelo professor Emerson. Cálculo, você tem que ver toda a viabilidade da ação, porque ela fez um pedido administrativo. A única coisa que eu quis dizer aí é que não há nenhum óbice para agora ela judicializar, desde que seja vantajoso o cálculo para ela. Ney, sem te interrompendo, Bom. Semana passada me mandaram, um advogado me procurou para ajudar a resolver o problema do cliente dele e tal. O camarada se aposentou há mais de 10 anos. 5 anos atrás ele fez um requerimento em que ele dizia, no requerimento administrativo, que a renda dele estava muito pouca porque ele achava que já tinha cumprido o pedágio. Ele não faz ideia do que seja pedágio, ele achou que pedágio era um negócio que comia um pedacinho da aposentadoria e parava de comer em algum momento, na cabeça dele pedágio era isso. Eu já paguei o pedágio, por que eu estou ganhando pouco? E aí, a hora que eu analisei o processo administrativo, tinha 3 PPPs no PA que não foram considerados pelo INSS. Mas o cara já estava aposentado há mais de 10 anos. Deu uma dó. Falei, putz, se ele tivesse colocado naquele requerimento administrativo, vocês não viram meus PPP, só isso. Seria o suficiente para ele falar, não decaiu a discussão do PPP, porque esse requerimento administrativo foi indeferido faz pouco tempo. Da concessão até o requerimento administrativo tinha uns 7 anos, e do requerimento administrativo até hoje tem 5. Então teria como tentar salvar aquela situação. Mas o cara, sem ter orientado profissionalmente, se ele tivesse procurado o João na época que ele pediu aquela revisão administrativa, tinha saído tudo certinho. Mas ele quis fazer sozinho, infelizmente se ferrou. Deu uma pena de ver aquilo, que pena. E tem gente que aparece, já vi cliente aparecer no escritório falando assim, João, agora fez 10 anos que eu me aposentei, eu quero pedir a revisão. Eles acham que o fato de ter passado 10 anos dá direito a uma revisão de benefício. E digo mais, tinha servidor que orientava dessa forma. Isso é o triste. Isso aparece demais, porque eles veem lá na carta, né, de concessão esse prazo para o pedido de revisão. Então todos acham que tem. Interpretam errado o que está lá. Interpretam errado. Olha, são coisas absurdas. Eu, no final do ano passado, eu fui consultado por um amigo se ele poderia se aposentar. Eu fui fazer o cálculo e vi que ele poderia ter aposentado há 11 anos atrás. E por incrível que pareça, aposentado com o teto, certo?
Eu disse, mas olha, a gente se conhece há tanto tempo, não é? Você vê que eu falo em aposentadoria todo dia, toda hora. Por que você não fez esse pedido? Ele disse, é que eu pensei o seguinte, eu sou aposentado pelo Estado. Aí eu pensei que não podia ter 2 aposentadorias. Eu digo, pronto, jogasse 1 milhão fora assim de graça, né? 1 milhão. Você faça as contas aí da pessoa recebendo o teto durante os 11 anos. Sim, até a expectativa de vida dele. É? Ah, não, ele tinha. Ele já tinha ele podia ter aposentado por tempo de contribuição, por idade, ele tinha tudo tanto é que ele excedia o tempo, por isso mesmo ele atingiu o teto. E como aposentou, eu aposentei ele aí rapidamente e pelo teto. Mas muito bem, vamos em frente. Doutor Ney, pois não, tem vamos. algumas pessoas aqui que eu preciso, que estão acompanhando o Ao Vivo Doutor. E que já estão concorrendo, não é, Rosa? Exato. Ao livro do Dr. Emerson Lemos sobre os cálculos da revisão da vida toda. Olha que presentaço. Dr. Emerson, faça um desconto que eu quero um também. Mas já tá com desconto, Ney? Tem o Cláudio Amêndola, tem a Solange Rodrigues, tem o Cleveston Lapa de Olinda, Vanusa Silva. Olinda, Rosa, por falar em Olinda, lembra o quê? Carnaval. Olha, eu criei um bloco que está completando 20 anos. E esse bloco foi criado, inspirado em acabar com a quarta-feira ingrata. Tem uma música aqui linda que diz o seguinte: ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só para contrariar. Então vamos fazer um bloco para não haver mais contrariedade na quarta-feira. E o Bloco Calhau está completando 20 anos de muito sucesso, doutor Badari, doutor Emerson, e todo mundo estão convidados para vir aqui curtir o Bloco Calhau. Depois, se for possível, até mostre a camisa aí. Okay. Quando eu te conheci, eu lembro até hoje o Almir apontando pro dedo, falando assim: Dr. Ney ali é o maior bloco de carnaval do Nordeste. Foi a forma que ele nos apresentou. Olha a camisa aí do Bloco Calhau desse ano. Cada ano temos uma camisa diferente e também uma criação do Bloco Calhau. Quem participa do carnaval desse ano do Bloco Calhau deverá estar na camisa do ano que vem. Olha aí, Emerson. Já pensou você estampadão aí? Eu ainda lhe boto abraçado como boneco, viu, Emerson? Ah, eu conheci o teu boneco de Olinda, é maravilhoso. Agora tem 2, viu? Tem 2. Você me falou, agora tem o Mirim, né? Tem um Mirim. Fui surpreendido com o Mirim. Fui conhecer depois de 1 ano. Você me contou sobre isso. Pessoal, estão convidados. Rosa, por favor, prossiga. Continuando, a Daniele Lamblin, eu acho que é isso. Samuel Tavares, Creuza Xavier, e tem uma pergunta aqui do Marcelo Arruda. Está direcionada ou não? Não, não está direcionada. Então jogue aí para a gente ver. O doutor Emerson ou o doutor Badari pode responder. Pronto. E tem uma outra pergunta também da Vanusa Silva. Vou na do Marcelo Arruda. Essas moedas antes de 1994... Dinheiro é com o doutor Emerson. Como fica em uma aposentadoria hoje, em valores? Recebi auxílio-doença 2018 a março de 2019, e a soma do INSS foi de 1994 e recebi R$ 2.240. Comecei a trabalhar em 1997. Eu li a pergunta ipsilipsis, como está aqui. Eu acho que... ele escreveu. O Marcelo colocou 2 vezes a pergunta, eu estava vendo aqui no chat. Primeiro ele colocou que tinha começado a trabalhar em 97, depois ele consertou para 1987. Marcelo, não tem como te responder sem desenvolver cálculo, cara. Só olhando a renda, só com isso, não dá.
A gente precisa ter cada uma das remunerações mensais anteriores a 94. É um trabalho imenso, tá? Não dá pra gente responder numa live se isso vale a pena ou não. É o que o professor Badari falou agora há pouquinho. Só realmente fazendo os cálculos, analisando a documentação. Não dá para a pessoa ligar lá para ele, olha, me aposentei assim, dá pra... Não é assim que funciona. A revisão da vida toda exige muito trabalho, muita pesquisa em cima do teu caso específico, tá bom? Então procure um bom advogado previdenciarista, explique para ele que você quer ver se pode fazer e tal. É óbvio que ele vai cobrar pelo trabalho dele, tá? É o trabalho do advogado, mas é o único jeito de ver se tem o que fazer no teu auxílio-doença ou na sua aposentadoria. Pois não, Rosa, pode fazer a outra. A outra pergunta, caso o cliente tenha pedido judicialmente desaposentação, esse pedido poderia interromper a decadência? Não. Isso deve ser com relação à revisão da vida toda, né? Se essa desaposentação. Né? E aí o doutor Badari já até respondeu em parte isso aí, que o doutor Badari disse que seria, tem que ser um pedido específico. Não é isso, doutor Badari? Exato. Como ele pediu desaposentação, e aí já foi um pedido judicial, sabe? Da forma mais simples, não vai interromper a decadência aí. Doutor Badari, já que está com a palavra, aproveita que tem uma outra indagação aqui. A pessoa disse que já fez uma revisão da vida toda, não disse qual for, mas vamos supor que foi uma concomitante, por exemplo, e ele quer saber agora se pode fazer também a da vida toda, se é possível, porque ele já fez uma revisão, se vai poder fazer a da vida toda também. Tá, ele não fez revisão da vida toda, ele fez uma outra revisão X concomitante, por exemplo, ele pode pedir revisão da vida toda. Como ele pode pedir revisão da vida toda, ele pode pedir revisão das atividades concomitantes, como ele pode pedir até as duas juntas. Depende. Por que eu não peço as duas juntas na BR? Porque eu estou aguardando, acho que dá até hoje, o INSS vai subir com recurso extraordinário para o STF na concomitante, senão passa uma a ter que ficar aguardando a outra. Mas independe da outra. Se ele tem direito, ele pode sim ingressar com mais de uma revisão. Isso aí. Bem, tem uma outra pergunta aqui, doutor Ney, do Rick Pontes. Pois não, porque já... deixa eu só dar esse aviso. Olha, nós estamos encerrando a live, como combinado, das 19 às 20 horas. Aí já? Vamos proceder ao sorteio deste belíssimo livro. E lembrando também que o Dr. Emerson tem aquela outra promoção, não é, Dr. Emerson? Quem quiser adquirir aquelas suas outras obras, não pagarão? Não pagam frete e tem um preço diferenciado, tá bem menor do que o preço da editora. Dr. Emerson hoje abriu a mão mesmo. Pois não, Rosa, pode fazer a pergunta, por favor. O Rick Pontes, ele pergunta, minha esposa é da área de saúde, como funciona a aposentadoria especial? E ele completa, ela hoje trabalha como funcionária pública há 7 anos. Ela se aposenta com o teto e com quanto tempo de serviço pode dar entrada? São várias perguntas numa só. Quer comentá-la, doutor Badari? Bom, a aposentadoria especial, ela mudou um pouquinho. Do jeito que ele perguntou, é igual a que o professor Emerson falou anteriormente. A gente não tem dados para eu falar se ela vai aposentar pelo teto, se ela já pode aposentar, não tenho nenhum desse tipo, ele não deixou nenhum dessas informações. A aposentadoria, antes da reforma, ela seguia uma regra, agora ela segue outra. Tem todas as regras de transição. Gente, perdão, apareceu a atualização de software do meu celular, estou fazendo a live por ele. Então, ela tem as regras de transição que mesclam a somatória, que mesclam idade com tempo de contribuição aí em atividade especial, mas tem que ver o caso dela certinho, porque com essas informações que ele trouxe, infelizmente, eu não sei se já dá para ela se aposentar. Bem, então quero lembrar a todos que vão concorrer ao sorteio, que já o nosso Ícaro trará os resultados. Antes do Ícaro fazer essa apuração aí, trazer o resultado, Dr. Emerson Lemos, o que você gostaria de falar para no encerramento dessa live, o que não foi falado, o que você acha importante alertar?
Ney, eu acho que o mais importante com respeito à revisão da vida toda é realmente, primeira coisa de tudo, ver se a pessoa se enquadra nas condições básicas, se não teve decadência, esses detalhes. Passando isso, elaborar cálculo. Eu repeti, tem vários softwares no mercado que já fazem isso. Eu sou contador, então eu faço no Excel porque eu sou raiz. Mas tem um monte de programa que já faz. Tem inclusive programa, como eu disse, que dá para contratar um dia. Só você paga um dia do software, faz o cálculo lá, fica gravadinho, emite seus relatórios, faz seu processo, etc. O dia que você precisar, paga mais um dia, usa de novo. Então, existe tudo isso já no mercado hoje para que você faça o cálculo antes de entrar com a ação. Porque, gente, dos casos que eu analisei, entre 20% e 30% no máximo tinham, de fato, direito à revisão. A maioria dos casos não dava. Então, não dá para entrar no risco. Eu vou entrar com a ação, depois a gente vê o que dá. Não tem jeito. O risco de o segurado ter sua aposentadoria reduzida pela revisão é muito alto. Não entre sem fazer cálculo. Ok? Até porque o CPC é claro ao dizer que o valor da causa tem que ser apurado exatamente. Você tem que calcular RMI para poder calcular os atrasados, calcular as vincendas e compor o teu valor da causa. Já não é, se não atribua a causa R$1.000, não, pelo amor de Deus, não é assim mais que funciona. Tem que tomar esses cuidados. Então, não corra o risco de pedir a revisão da vida toda sem elaborar a causa. Muito bem, doutor. Doutor Ney, rapidinho, só citar aqui o nome de uns telespectadores que estão cumprimentando, a Fabiola Pereira, o Arlindo Brito, o Nelson Bombardini Filho. Tá? Estão cumprimentando a todos, né? Nós temos que agradecer a todos, não é, Rosa? Que prestigiaram aí a nossa live. E daqui a 15 dias, nova live. Estamos estudando aí, viu? Talvez seja até um especial de carnaval. E dia 8 de março, é claro que voltamos normalmente, porque o Ao Vivo Doutor é apresentado de 15 em 15 dias. Doutor João Badari, o que você gostaria de considerar ainda neste final? Eu faço as palavras do Emerson as minhas, tem que tomar muito cuidado com a revisão da vida toda, tem que fazer cálculo, não é um acessório o cálculo na revisão da vida toda, é uma obrigação. O principal ponto hoje da RVT é um cálculo bem feito, e até o próprio nome diz, ela é para toda a vida também. Então, faça bem feito, com critérios, porque muitas pessoas vão criar expectativas em valores. Os advogados vão criar expectativa também nos recebimentos e no final vão para casa sem nada. No momento de liquidação, eles vão ver que fizeram um cálculo errado, mal feito, e isso não deu certo. Eu acho muito válido a pessoa, para fazer revisão da vida toda, a gente ouviu um boom sobre ela, todo mundo falando sobre ela, mas estudem bastante antes, porque o tema é complexo. Os juízes estão dando decisões que não seguem a linha dos tribunais superiores, a gente falou de algumas aqui, desde um critério de cálculo, com uma aplicação do mínimo divisor, como até mesmo um sobrestamento de processo. Então, estudem bastante, tratem com muita seriedade, porque a tese foi muito bem trabalhada, então agora o procedimento dela precisa ser também muito bem executado. Muito bem, não é simplesmente jogar uma petição e eu quero a minha revisão da vida toda. Tem que ser um trabalho bem elaborado, depois de muitos cálculos, não é? Depois de passar por aqueles requisitos que realmente são exigidos para saber se a pessoa poderá ou não ser beneficiada por esta ação. Bem, Ícaro, por favor, você traga para nós a sorteada ou sorteado com esse presentaço que o Dr. Emerson Lemes ofereceu hoje. E já quero agradecer ao Dr. Emerson por essa oferta, pela sua participação brilhante, como tem sido de tantas e tantas vezes aqui no nosso Ao Vivo Doutor. Desde já convocá-lo, né, para outras participações desse ano de 2023. Da mesma forma, o Dr. João Badari, que também sempre enriquece o nosso Ao Vivo Doutor. Agradecer também a Rosa Araújo por esse apoio que ela tem nos concedido.
Agradecer ao doutor Ricardo Souza, que é o nosso superintendente geral. E, Ícaro, vamos à sorteada ou sorteado? Enquanto o Ícaro levanta o sorteado, doutor Ney, deixa eu fazer um convite aqui, pessoal aqui do norte do Paraná, na próxima quarta-feira, 19 horas, em Londrina, na OAB do Edifício Tuparandi, o antigo endereço da OAB em Londrina, vai ter um evento com o lançamento oficial desse livro. Então vai ter uma palestra, vão ter um coquetelzinho e tal, noite de autógrafo, toda essa confusão vai acontecer quarta-feira que vem aqui em Londrina, no endereço antigo da OAB no Edifício Tuparandi. Que ótimo, eu vou estar presente, só estou aguardando a passagem que você esqueceu de mandar, mas irei. É assim como eu estou esperando a passagem para ir no Blocalhau. Eu acho que eu vou pedir emprestado aí ao doutor João Badari para resolver esse problema, viu, doutor Badari? Coitado de mim, eu vou ter que ligar para o Almir está trocando cheque para mim ultimamente. Ô Emerson, eu falei que ia pedir emprestado ao Badari, mas depois eu me arrependi. Se ele disser para mim, olha, usa a receita que eu uso, vá de pé. Agora vai ser a próxima. Ele gosta de fazer umas caminhadas aí, né? Joanópolis ao Recife. Ícaro, vamos a sorteado ou sorteado, Ícaro? O Ícaro hoje tá... Opa, apareceu! Andréa Fátima dos Santos Assis, parabéns, Andréa! Palmas para Andréa. Andréa, que presentaço você ganhou hoje, viu? Faça bom uso, faça bom proveito desse livro. Esse autor é top. Os livros dele realmente têm um conteúdo espetacular. Tenho certeza que você vai gostar. Doutor Emerson, parabenize aí a nossa ganhadora. Parabéns, André. Ó, bom, o Ícaro vai pedir o teu endereço para eu poder fazer o envio, tá bom? Mas já fica a dica. Parabéns por você ter sido sorteada. Faça bom uso. Espero que o livro te ajude bastante nos seus processos de revisão da vida. Esqueci de dizer durante a live, mas ainda está em tempo. Vocês que estão aí participando, por favor, sugiram temas que nós possamos debater futuramente. Acontece ao vivo doutor de 15 em 15 dias. Então, as sugestões são muito importantes para que a gente traga realmente aquilo que vocês estão buscando. O nosso propósito é esse. Então, mais uma vez, agradecido aos nossos debatedores, Dr. Emerson e Dr. Badari, agradecido ao apoio de Rosa Araújo e agradecido a todos vocês, telespectadores, que são a razão da existência do programa Ao Vivo Doutor. Lembrando que das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, tem um boletim de notícias previdenciárias de 10 minutos. Acompanhe pelo canal Rede Previdência. E lembre-se, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha